Diminuir a maioridade penal é não levar em consideração o sentido, o significado de pessoa humana. Mesmo que não seja para diminuir a maioridade penal, mas ainda levar a um tempo maior de internamento os nossos adolescentes, as nossas crianças, é criar uma fratura ainda maior. Como diz o Papa Francisco, é quase descartar essas pessoas da nossa sociedade. Se a CNBB sempre se preocupou com isso, é que ela busca sempre a inserção das pessoas. Não é excluindo as pessoas que nós fazemos as pessoas se sentirem mais cidadãs. Não é excluindo as pessoas, não é isolando as pessoas que nós conseguimos construir uma sociedade mais justa e mais fraterna. Nós sabemos por experiência, quase todos nós que estamos aqui, que as nossas prisões não têm levado a uma inserção social. Ao contrário. Ao contrário, basta nós conversarmos, e nós temos conversado com pessoas que passaram pelo cárcere, e às vezes até de maneira injusta, como o cárcere levou ainda as pessoas a se sentirem mais diminuídas e sem futuro dentro da sociedade. Mas eu queria esclarecer bem o que foi colocado aqui por Dom Leonardo, que está com toda a razão. Eu acompanho de tudo que ele falou aqui, mesmo porque eu não sou contra o menor adolescente. Eu sou contra o bandido irrecuperável menor adolescente. O que o Conanda quer se posicionar nesta oportunidade, nesta mesa, é dizer que o objeto de debate em que o Congresso, em que o Senado vem apontando o objeto do debate da redução da idade penal, do aumento do tempo de internação de meninos e meninas, e aí com todo aquele perfil desenhado pelo deputado Laerte, este objeto está equivocado. Este objeto de mobilização, de atenção e de prioridade desta casa está equivocada. Desde 2012, o Brasil tem uma lei de um sistema nacional socioeducativo. Este objeto é desprezado, desconhecido, vulgarizado e abandonado pelos olhares dos políticos e dos gestores públicos. Por isso, o objeto de atenção desta casa e de todos aqueles que querem discutir sobre redução, que se atenha à Lei 12.000, a lei de 2012, que é a Lei 12.594. Esta lei, para nós, ela dá a resposta para isso que, segundo dizem, a população espera, respostas frente à violência e a outras situações. Eu concluo afirmando que reduzir a idade penal para confinar adolescentes na prisão com adultos não apenas viola os parâmetros constitucionais e internacionais, como ainda carece de todo fundamento fático a contribuir na luta contra a impunidade. O simplismo, o imediatismo da medida são incapazes de responder aos complexos desafios da realidade brasileira. A ostentar uma das maiores taxas de homicídio de jovens no mundo, só perdendo para a Nigéria em termos absolutos. Portanto, romper com a cultura da banalização da morte requer, sobretudo, que se rompa com a cultura da banalização da vida. Portanto, nos somamos aqui a tantos que defendem mais escolas, menos prisões. Muito obrigada. Feitas essas considerações, eu quero aqui, doutora Flávia, inclusive, saudá-la, cumprimentá-la, né, pelo pronunciamento que Vossa Excelência fez. Pronunciamento claro, firme, né, no que diz respeito a ser contra a redução da maioridade e da idade penal. Quero cumprimentá-la. Ao mesmo tempo em que faço aqui um apelo à Vossa Senhoria, né, que exija do governo do qual Vossa Excelência hoje faz parte que tenha essa mesma posição.
Digo isso porque a PEC em debate aqui nesse exato momento é de autoria do senador Aloysio Nunes, que é líder do governo. O tema da redução da maioridade da idade penal, ou seja, insistir nessa tese, é ir na contramão da história. Eu cito aqui, por exemplo, o Japão, que adotou essa medida de reduzir a idade da maioridade penal, e o efeito foi o contrário. Ao invés de diminuir a violência inclusive aumentou. Tanto é que eles redefiniram a maioria da idade penal, passou inclusive de 18 para 21 anos, né? Para dizer que, além da inconstitucionalidade, é um vício de inconvencionalidade. Porque a convenção que o Brasil ratificou, a Convenção das Nações Unidas, que trata dos direitos das crianças, a população infanto-juvenil, estabelece 18 anos como a idade para a minoridade penal. Salvo se algum país antes da convenção já tivesse uma outra data fixada. Como o Brasil, a época da ratificação, a idade é de 18 anos, a modificação dessa data para menor importaria em violar um princípio dos direitos humanos, que é o do não retrocesso daquilo que já, do status jurídico já estabelecido. E, portanto, além de inconstitucional, há também um vício de inconvencionalidade, o que certamente vai submeter o Brasil a ser julgado em cortes internacionais e condenado, se por acaso esse texto for adiante. E não há nada mais claro do que seria um viés de retribuição do que quando a gente fala que o que deve mover a redução da maioridade penal, a modificação do ECA ou qualquer tipo de nova resposta criminal para os adolescentes em conflito com a lei, que isso vem de um clamor popular, porque essas pessoas não podem ficar sem resposta, porque a sociedade quer ouvir alguma coisa. O nome disso é retribuição. E isso é absolutamente incompatível com o direito internacional dos direitos humanos. Esse tipo de atuação... de desvio desse tipo leva a condenações internacionais. E aqui eu quero citar o exemplo dos Estados Unidos, que por conta de alguns estados que admitem a maioridade inferior aos 18 anos, já foi considerado violador dos seus compromissos internacionais pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso Michael Domingo, de 2002. Então, mesmo os Estados Unidos, que são citados, estão sendo também responsabilizados por esse tipo de violação. Os adolescentes devem ser julgados por tribunais específicos, com direito à defesa e reconhecendo-se que, por serem pessoas em desenvolvimento, é muito importante frisar isso sempre, a sua responsabilização é e sempre deverá ser diferente da do adulto. Por tal motivo, então, deve-se priorizar sempre que possível, como bem expôs a Heloísa, as medidas socioeducativas em meio aberto e considerar a medida socioeducativa de privação de liberdade uma excepcionalidade, sempre pautada pelo princípio da brevidade. Santa Catarina tem o trabalho do padre Wilson Gros, que é no maciço do Morro da Cruz, e lá eles fizeram um levantamento da questão da redução da maioridade penal. Foi feita a pesquisa com os familiares, os pais dos alunos do Colégio do Monte Serra, Colégio Marista. A grande maioria dos pais responderam, e da comunidade respondeu, que eram favoráveis à redução da maioridade penal. E a segunda pergunta que foi feita, se quem sai do sistema prisional sai melhor ou pior, 100% respondeu, sai pior. Essa é a contradição com relação à discussão da redução da maioridade penal. Os que pedem a redução da maioridade penal reconhecem que quem sai do sistema prisional sai pior do que entrou. Então, a nossa fala, a nossa busca, a nossa indignação seria, no caso, não são números, gente, são pessoas que estão morrendo. Eu sou do Rio de Janeiro, então nós convivemos ali, o que é lá perto da Central do Brasil, o que vai acontecendo no cotidiano, né? Então, portanto, esse objetivo também tem um sentido protetivo, como eu destaquei, e o tempo é muito curto para entrar nos detalhes dessa grande discussão. Portanto, em breves considerações, a nossa posição é que, pela manutenção do
pelo menos aqui como está, já que não é possível a supressão, ou quem sabe possa advir uma nova solução, uma aprovação da PEC da Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Dados demonstram que dos 70 mil homicídios cometidos no Brasil, já foi dito isso aqui, menos de 3% são cometidos por adolescentes. Adolescentes no Brasil não ficam impunes, como as pessoas acham. Quando condenados, quando imputados de medidas socioeducativas, que hoje são mais de 20 mil adolescentes nesse país, cumprem medidas disciplinares em ambientes péssimos, desumanos, como foi mostrado aqui pelo Dr. Alexandre, semelhantes ao sistema prisional brasileiro. Temos, sim, nesse país, um aumento da população carcerária brasileira, cujo déficit no sistema é de 300 mil vagas. Encarceramento em massa não é solução para esse país. Essa opção é demagógica. Essa opção não funciona. Quanto mais se prende no Brasil, maiores são os índices de violência. 70% das pessoas voltam para o sistema prisional. É um dos maiores números de recidência do mundo. Portanto, é isso que nós estamos tratando aqui. O poder paralelo que domina o sistema prisional vai receber novos soldados, soldadinhos mirins agora, com essa ideia horrorosa. Nós não queremos isso. Um jovem de 16 anos, cuja personalidade está em formação, jamais pode ser colocado no sistema prisional adulto. Por fim, eu acho que essa discussão às vezes é colocada num viés apenas ideológico, mas eu acho que ela, na prática, é muito mais do que uma discussão ideológica. Na verdade, o que se debate com a redução é que marco civilizatório nós queremos para o nosso país, né? Que geração futura nós queremos formar a partir desse debate da redução da maioridade penal. E essa opção é uma opção, na minha visão, política. Uma opção política que já foi feita em 1988, quando promulgamos a Constituição Federal, foi referendada em 1990, quando o Brasil ratificou a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, e novamente ratificada com a edição do ECA. Então, não nos parece plausível, após todas essas opções anteriores, nós agora irmos de encontro ao que já foi decidido na nossa Constituição. E, na verdade, isso não é uma reflexão ideológica nossa, sem vínculo com a realidade, sem atentar para questões como a violência, o crescimento da violência urbana, o envolvimento de jovens com drogas, como disse o defensor Bruno, e o aumento, principalmente, do encarceramento, das taxas de encarceramento de adultos e também de jovens. Eu acho que nós precisamos avaliar seriamente por que nossas leis e políticas não conseguem trazer os resultados que esperamos. É preciso a gente discutir também que ser humano a gente está querendo deixar para esse futuro. A gente não pode discutir maioridade penal ou ampliar o tempo permitido para a internação sem saber exatamente o que você quer com essa medida e onde isso vai nos levar. Essa PEC, que é a PEC 33, de autor Aloysio Nunes, foi rejeitada pela Comissão de Constituição e Justiça. O voto que deu a rejeição foi o voto do senador Randolph. Nós rejeitamos aqui. Teve um recurso, foi para o plenário. Aí fizeram uma emenda de plenário, procedimentos regimentais que são utilizados para que a matéria volte a ser discutida, e a mesma PEC voltou para essa comissão, a mesma que foi rejeitada, voltou para essa comissão. E manda o regimento que o relator, quando volta a matéria, seja o relator do voto vencedor. Teria que ser o relator Randolph Rodrigues, e não o senador Ricardo Ferraço. Infelizmente, o nosso presidente da CCJ nomeou o senador Ricardo Ferraço novamente relator da PEC. Nós vamos votar a mesma matéria. Duas vezes, uma tentativa do quê? De fazer com que essa matéria seja aprovada.